Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de máquinas e equipamentos e essa é a nossa aula de número 2. E como falado na aula anterior, nós iremos tentar abordar o maior número de máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios possíveis para que nós tenhamos um melhor aprendizado e alcançarmos o objetivo da nossa disciplina. Então, hoje nós iremos abordar sobre os diversos tipos de parafuso. O parafuso é uma peça metálica ou feita de uma matéria dura, em formato cônico ou cilíndrico, utilizado como instrumento de ligação. Ou seja, ele vai ser um instrumento de fixação, um instrumento de ligação que vai ligar uma peça a outra, e vai fixar uma peça a outra. Quando ele fala aqui de matéria dura, caso uma peça metálica ou qualquer outro material duro, quando nós estudamos ciências dos materiais, a palavra duro quer dizer um material que é capaz de riscar outro. O que risca o outro é o material mais duro. Por exemplo, nós temos o quadro e o giz. Quando você passa o giz no quadro, quem risca quem? O quadro risca o giz ou o giz que risca o quadro? Essa é uma pergunta um pouco reflexiva. Você pode observar que quem perde material é o giz. Não é o quadro que perde material para o giz. Ou seja, quando você passa o giz, ele perde material para o quadro. Então, o material mais duro é aquele que não perde material. O mais mole seria o giz, pois perdeu material. Então, aí está a relação de dureza. Ou seja, quando você pressiona um parafuso, quando vai rosquear, pode ver com a madeira ou um plástico, no caso polímero, pode ser uma outra estrutura metálica, que ele tende a perder material para esse parafuso. Ou seja, porque ali vai ter uma perda de material, por isso que o parafuso tem que ser um material considerado duro, para que ele não perca o material para o material onde ele vai ser fixado. O parafuso ele é dividido em duas partes, basicamente, podemos até ter mais, mas basicamente ele vai ser composto por cabeça e corpo, sendo que nem sempre vai ter a cabeça. Tem um exemplo de parafuso que não há cabeça, só tem o corpo. Mas também ele pode ter a fenda, que é aquela partezinha onde vai ser colocada a chave, um pescoço também pode vir no parafuso. Então, aqui nós temos alguns tipos de cabeça. Parafuso tem a sextavada flagelada. Pode ver que a diferença dela é só essa pontinha aqui, um pouquinho mais que tem. Aqui ela é lisa. Aqui não, é como se ela tivesse uma arruela nela. Basicamente, geralmente quando vem assim, vai servir para que a força do parafuso aplicada, a força da cabeça do parafuso aplicada ao local seja distribuída mais uniformemente. Aqui tem a de lentilha, redondinha com a fenda, uma quadrada, muito parecida com a sextavada, só que ela só tem 4 lados. A redonda é a redonda flagelada de novo, com essa estruturazinha aqui, a mesma função. A panela, que ela é bem comum, esse tipo de parafuso, que ela não é totalmente circular aqui nessa parte, no caso seria uma meia-lua, né? Ela faz uma outra curvazinha aqui e permanece reto. Tem a plana, bem comum também, é semelhante a essa. Oval, chata. Aqui a Phillips, a tampinha, a cilíndrica fendada, a cilíndrica Allen. Aqui o que vai diferenciar algumas dessas cabeças geralmente vai ser a fenda, ou seja, a estrutura, a partezinha que vai ficar o furo dele aqui. Por exemplo, aqui tem uma chave chamada Allen, muitos chamam de chave Allen ou L, que ela vai fazer um hexágono aqui dentro. Logo mais vou mostrar aí para vocês essa fenda. A baulada Allen, no caso também vem uma parte Allen aqui. E a solda. Todos esses são tipos de cabeça. E aqui a parte do corpo do parafuso pode ser 3 tipos.
sendo ele o cilíndrico, ou seja, vai ter essa ponta, não vai ter a ponta que nem no cônico, vai ser formar um cilindro. E já no cônico, formando um cone, esse é o nome, cônico, formando esse cone aqui, tendo essa ponta. Que também já está incluso até na definição do parafuso, que ele geralmente é cilíndrico ou cônico. E vai ter um que é cilíndrico, todo cilíndrico, que não tem cabeça, que é o chamado parafuso prisioneiro. Que geralmente ele não vai ser totalmente rosqueado. Aqui temos os tipos de fenda, que vamos abordar não sim os tipos específicos de fenda, mas nós iremos voltar a falar quando estiver fazendo um estudo só de chaves, dos tipos de chaves. Aqui temos a fenda mesmo, a letra A, fenda, que é o nome que se chama, que leva o mesmo nome também da chave. Em alguns casos vai ser sempre o mesmo nome da chave, vai ser o nome será o nome da fenda do parafuso. Aqui temos a Phillips, também conhecida como estrela. E essa também é bem comum e é muito boa de utilizar. Bem mais fácil, bem melhor que a fenda, onde quem já usou sabe que desgasta com muita facilidade. A chave fenda, o bom dela é que você pode utilizar muitas vezes numa Phillips, mas não vai ter aquela mesma força, pois a área de contato vai ser menor, vai pegar apenas em uma parte da fenda. E temos a Push Drive, ela já tem uma semelhança em relação a esse Phillips, só que ela tem uma diferença básica, que é esse X aqui. E uma aberturazinha um pouquinho maior aqui em alguns cantos, que vai fazer com que ela seja uma espécie de Phillips melhorada. Ou seja, quando você for pegar desse tipo de parafuso, pegar uma chave Push Drive para abrir esse parafuso, ou para rosquear o parafuso, desculpa, ele vai ter uma melhor área de contato. Ou seja, se tendo uma melhor área de contato, vai ter mais facilmente, vai ser rosqueado esse parafuso. Tanto para colocar como para tirar. E vai ser exigir menos força para fazer a retirada e colocação do parafuso. Temos a Torx, que é esse modelo aqui. Temos a Allen, como já havia falado lá no anterior, que é esse outro modelo aqui, formando um hexágono. Temos também a Hobson, que é leva o nome do seu inventor. E o nome dele era Hobson Fenda, tem muitos que chamam até de Fenda, essa abertura. A Trilwin, a Torx 7 e a Spanner. Os acessórios que podem combinar com o parafuso. Temos a porca, que é uma peça de forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica, com um furo roscado no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada. Ela vai servir basicamente para aumentar o poder de fixação da peça sobre a estrutura. Geralmente isso vai ocorrer quando o parafuso passa, o parafuso muitas vezes ele passa passa da estrutura. Também temos alguns tipos de porcas. Temos a borboleta, a recatilha, porca cega, sendo que essas duas o aperto é manual. A porca cega para o bom acabamento, esse modelo aqui realmente fica até bem mais bonita. A porca sextavada, porca quadrada, que elas são utilizadas para aplicações diversas aplicações. Ela serve para quase todo tipo de aplicação, só que não sendo a mais apropriada, claro. Por exemplo, a borboleta, ela é bem apropriada para nivelamento. Também temos a castelo, que é utilizado como cupilha para evitar que vibrações soltem. E o outro acessório que nós temos é a arruela. Elemento de fixação responsável pela distribuição uniforme da força de aperto de parafuso.
e, em alguns casos, garantir que o mesmo não se solte, devido ao efeito de vibrações, agindo desta forma como elemento de trava. Ou seja, basicamente ela vai servir melhor mesmo para a sua primeira aplicação, que é a distribuição de força. Ou seja, ela vai se concentrar na parte inicial do parafuso. Sendo ele fixado, ficaria, por exemplo, a parte fixa entre o parafuso e depois viria a arruela e depois a cabeça. Ou seja, a arruela estaria em contato com a parte onde seria fixado, ou madeira, ou plástico, ou aço, metal, qualquer outro tipo. Ou seja, a cabeça do parafuso vai fazer uma força sobre o local onde ele é aplicado. Essa força vai ser melhor distribuída, ou seja, não vai ficar em um só canto. Neste caso seria melhor distribuída pela arruela. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês pegam um parafuso, rosqueia, pode acontecer dele entortar e um lado comece a bater primeiro na estrutura. Quando é madeira, muitas vezes um MDF ou um compensado, ele danifica com facilidade. Vai ficar uma marca. Quando você tira aquele parafuso, você vê que tem uma marca em um dos locais onde a cabeça do parafuso tocou primeiro. Ou seja, ali teve uma força maior aplicada. A força de contato da cabeça do parafuso foi maior naquele local. Essa arruela aqui, ela vai servir para que as forças se estabilizem por toda a área de contato do parafuso, da cabeça do parafuso. No caso, seria a área de contato agora da arruela, fazendo com que não estrague a peça, muitas vezes. Ela também tem essa função para que não solte os parafusos, mas ela é de menos. A principal função dela é essa que foi citada anteriormente. Também temos os tipos de rosca. A primeira rosca que nós vamos apresentar é triangular. Tem esse formato. São usados, esses parafusos de porco são utilizados como parafuso de fixação, pois eles fixam melhor a peça. Por ter esse formato aqui, ele se encaixa melhor na hora de ser rosqueado. O outro formato é o trapezoidal, que é esse formato aqui, formando um trapézio. É fuso que transmite movimento suave e uniforme. Ou seja, eles vão ser utilizados geralmente em peças que vão ter movimentação. Um exemplo da utilização desse parafuso é na utilização em impressoras 3D. Tem uma impressora 3D que tem a utilização desse tipo de fuso, pois ali ela tem que transmitir um movimento suave e de alta precisão. Outro tipo de rosca é o de formato arredondado. Parafuso de grande diâmetro sujeito a grandes esforços. Ou seja, vai ser equipamentos que precisam de grandes esforços. São transmitidos por ele muitas vezes muita força. Um exemplo de utilização é equipamentos ferroviários. Lembrando aqui, o triangular, um exemplo de utilização são peças e máquinas em geral, e outro máquinas operatrizes, caso da trapezoidal. O outro quadrado, fusos que sofrem grandes esforços e choques. No caso aqui também vai ter um grande esforço aplicado sobre ele. E choques, no caso, seriam uma força aplicada, uma grande força e retirada. Ou seja, como se fosse uma pancada. Bate e retira aquela força. Utilizados em prensas e moças. E a última rosca é a rosca de dente de serra. Fuso que exercem grandes esforços num só sentido. Ou seja, vai ter um único sentido de força. Por isso ele tem essa serra voltada para uma única direção. E ali eles vão ter que fixar aplicando uma força contrária à outra força, a força de
geralmente é uma força-peso, ou seja, a força da gravidade, que é exercida sobre esse parafuso. Sendo assim a aplicação de segurar mesmo a peça. E aqui temos os nossos parafusos, os nossos tipos de parafusos mais comuns e grandemente utilizados na indústria e na construção. O primeiro modelo é o sextavado. Esse modelo é muito usado em construções e reparos e pode ser encontrado em máquinas e equipamentos industriais, além de estruturas metálicas, veículos e móveis de aço, geralmente mesmo utilizados em estruturas metálicas de maquinário. Ele tem esse nome sextavado, você pode ver sexta, que lembra a palavra seis. Ou seja, ele tem 6 lados aqui. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por isso esse nome, sextavado. O outro parafuso é o parafuso alto atarrachante. Possui uma ponta cônica e pontiaguda, como pode ser percebido aqui. Com essa ponta. Como possui rosca mais fina e cortante, em alguns casos, não é preciso fazer um furo prévio na peça em que ele será aplicado. Ou seja, muitas vezes, quando vamos aplicar uns parafusos, temos que fazer um furo para depois colocarmos o parafuso. Este parafuso, muitas vezes, por ele ter essa ponta mais fina, essa ponta cônica, não é necessário fazer um furo antes. Ele, com essa ponta, ele já tem uma facilidade de perfurar o objeto onde ele será colocado. Sua principal indicação de uso é para a fixação de chapas metálicas. Desta forma, ele é utilizado em móveis, tanto de chapas como tubulares. Outro parafuso que nós já vimos até falado é o parafuso Allen. Este parafuso possui os 6 lados em sua fenda. Desculpa. Sua principal aplicação é na indústria, seja em máquinas, equipamentos ou ferramentas de usinagem. Ele também é muito utilizado em motores e maquinários internos. Esse é um bem utilizado, principalmente em motores. Um dos meus motores tem um motor NEMA. Depois mostrarei para vocês em outra aula, onde tem esses parafusos aqui. Pode observar que ele geralmente, na verdade ele sempre, não vem com uma ponta. Ele não tem essa ponta aqui, como mostrado no parafuso anterior, o atarrachante. Tem uma pontinha. Ele é corta. Essa ponta aqui dele, ele não existe. E a principal característica dele, claro, é a sua fenda. O que vai definir se ele é um Allen ou não será a fenda do parafuso, que é essa abertura aqui, que tem 6 lados, semelhante ao sextavado. Se você for comparar, ele seria uma estrutura contrária ao sextavado, onde o sextavado a cabeça é fendada, a cabeça seria fendada, aqui até arredondada, e a Allen é a fenda, que é a sextavado. Ou seja, tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o que vai definir se um parafuso é Allen ou não. O outro parafuso é o parafuso sextavado com rosca soberba. O modelo sextavado conta ainda com a versão de rosca soberba, que está de forma parcial ou inteira no corpo do parafuso. Ele é muito utilizado em portas, cercas e portões de madeira. Este tipo de parafuso também pode ser aplicado no concreto por meio de bucha de nylon. Então, a diferença básica do parafuso sextavado para o parafuso sextavado com rosca soberba, como já diz o próprio nome, é a rosca soberba. Podem observar, vou voltar alguns slides, o formato da rosca do parafuso sextavado. Até a ponta do parafuso sextavado é diferente do parafuso sextavado com rosca soberba, que ela é um pouco mais longe, a estrutura bem para fixação, e ela adentra melhor nas estruturas. Por isso ela pode até ser colocada em buchas de nylon, porque a bucha de nylon tem até uma pontinha
diferentemente do outro parafuso, que como ele não tem uma ponta, ele abriria a bucha de nylon de maneira mais devastadora, digamos assim. Aqui tem a diferença, né, entre as roscas. E além disso também temos esse pescoço aqui, muitas vezes não é rosqueado. Mas a diferença principal vai ser a rosca. O outro parafuso é o parafuso francês. O parafuso tem cabeça abaulada, ou seja, essa cabeça mais arredondada aqui, similar ao formato de um cogumelo, acompanhada de uma seção quadrada que permite travar o parafuso quando ele é aplicado em furos quadrados ou redondos na madeira. Aqui a estrutura quadrada dele, seguida da cabeça com formato de cogumelo. Entre suas diversas possibilidades de aplicação estão o uso de carrocerias e caminhão, banco-jardim, paletes, placas, cercas e escadas de madeira, incluindo corrimão, entre outros. É também bem utilizado em alguns móveis, por exemplo, cama. A principal diferença desse parafuso é que ele não vai ter, você pode observar aqui que ele não tem uma fenda. A cabeça abaulada dele não possui uma fenda. Geralmente ele é comprado com uma rosca. Ele vem com uma rosca, onde para ser colocado ele não necessariamente teria uma chave. Ele tem um furo primeiro na estrutura, coloca seu parafuso e a chave, se for auxilia no momento da colocação da porca, que vai servir para fazer o aperto desse parafuso. Outro parafuso, parafuso máquina. O parafuso máquina pode ser utilizado com buchas de nylon e ser aplicado em peças metálicas finas, geralmente possui fendas simples ou Phillips, sendo usado com porca ou furo roscado, além de ser aplicado em maquinários variados. Ele também serve para fazer conexões metálicas e em eletrodomésticos, bem comum também em equipamentos. É um dos parafusos mais comuns que nós temos no nosso dia a dia. Vamos olhar em algum equipamento, uma televisão, DVD, temos muito desse tipo de parafuso. Outro parafuso é o parafuso madeira. O parafuso madeira conta com uma rosca levemente mais espessa e com parte da sua arte lisa, que permite unir peças de madeira, podendo puxar uma peça em direção à outra, sem que haja travamentos. Alguns parafusos madeira possuem o corpo levemente afunilado, o que permite perfurações mais rasas. Uma das características principais desse parafuso, você pode observar, é essa parte aqui, que ele tem a cabeça chata, que foi citada lá anteriormente. Praticamente todos os parafusos que servem para madeira, que esse aqui tem um nome específico, parafuso madeira, tem ficha também, que ele também serve para madeira e tem essa estrutura aqui, essa cabeça chata. Por que a cabeça chata? Quando vai ser aplicado na estrutura, essa parte aqui, ela entra na madeira e a cabeça dele fica igualada à madeira. Então não vai ter aquela parte mais alta do parafuso, a cabeça dele vai adentrar a madeira. Por isso ele é bem utilizado para madeiras e esse tipo de aplicação. O fit, por exemplo, é bem utilizado em MDF. Outro parafuso é o parafuso plasticizer. Acredito que essa seja a pronúncia correta do nome. Esse modelo é indicado para utilização em polímeros e componentes plásticos, ou seja, eletrodomésticos que utilizam polímero em sua composição. Geralmente utiliza-se esse parafuso. E outros utensílios que utilizam polímero também. Sua aplicação inclui o uso em indústrias de eletrodomésticos, como batedeiras, liquidificadores de refrigeração, eletroeletrônicos, móveis, por exemplo, para puxadores de gaveta, na área automotiva também, ou na lanternagem de carro, entre outras. Nós temos alguns desses modelos
com alguns tipos de cabeça, cada um geralmente com um tipo de aplicação. E o último, o parafuso prisioneiro, é o tipo de fixador que de anatomia diferente, além de não possuir cabeça, seu corpo é segmentado, composto por roscas em ambas as extremidades e parte de sua haste lisa, geralmente isso, né? Ou seja, geralmente ela tem essa parte central dela é lisa, mas em alguns casos, como vemos por esse parafuso, ele tem o corpo todo dele rosqueado. E também temos um outro modelo que também tem a parte, alguns têm a parte lisa e outros não, mas que a diferencial mesmo é que tem dois tipos de rosca nesse tipo de parafuso. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês já sabem, podem me contactar. Fiquem com Deus e até a próxima.